Bem, deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar de novo a tela com vocês, porque agora vocês não estão vendo a tela, não é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei com uma coisinha aqui, deixa eu fechar. Apresentar. Uma janela. Deixa eu ver se uma janela fica melhor. Não, mas não é isso. Apresentar. Uma guia do Chrome. Acho que é uma janela mesmo. Compartilhando. Vamos para a atividade. Já estão vendo a atividade? Agora, sim. Tô vendo. Pronto. Questão 4. Vejam que essa questão 4 é parecida com aquela primeira que a gente falou de roupas, tá? Aí eu vou pular um pouquinho ela, porque chego lá na lanchonete e tem, 4 tipos de sanduíche, 3 de bebida e 2 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes eu vou conseguir fazer isso, né? É bem simples aí, parecido com aquela questão de roupas. Essa quinta questão, eu acho que eu já dei a dica para vocês agora há pouco, né? Porque, o professor vai sortear 2 livros e a turma tem 42 alunos, certo? Eu acho que essa aí também tá simplesinha. Essa questão 6 aqui, que a gente tratou de fatorial, e aqui, tem alguma dúvida? Sinceramente, eu tenho, professora, é um pouco confuso. Pronto, então vamos lá para o Paint pra gente ver isso. Deixa eu apagar aqui. Que a gente tava fazendo lá no outro vídeo, né? Até onde ele apaga, porque tem hora que ele... Ó, aqui já não apaga mais, eu vou pra borrachinha. Eu queria deixar essa borrachinha maior. Mas eu não tô lembrada onde, eu não vou perder tempo agora procurando. Né? Pronto, deixa eu pegar o lápis. Então, digamos que eu tenho aí, 5 fatorial. Aliás, 5 fatorial. Sobre... Eu não me lembro quanto é que lá na atividade. Eu vou colocar 4 fatorial. Como aqui eu tenho 4 fatorial, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 8 fatorial, vai ficar mais interessante. Então, 8 fatorial sobre 4 fatorial. Todo fatorial, por exemplo, 1 fatorial é 1. Porque depois do 1 eu não tenho outro número mais para diminuir. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Aí, 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Aí, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar, no caso, 24. E aí, continua, né? Ou seja, eu começo no número que está aqui, diminuo até 1 e depois multiplico tudo. Como aqui eu tenho 8 fatorial sobre 4 fatorial, não há necessidade, porque até teve um dos vídeos, não, era na videoaula que eu ia dar, tinha um exemplo, que o professor ele desenvolveu todinho, 8 até chegar no 1 e multiplicou tudo. Gente, isso dá, se eu não me engano, é 40.320. Imagina fazer essa conta todinha. E aí depois a gente pega o 4 fatorial, que é 24. Então eu tenho, deixa eu fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. Eu tenho 40.320 dividido para 24, que vai dar 1.680. Então o resultado disso aqui é 1.680. Mas existe uma forma mais fácil de eu fazer? Existe. Eu vou diminuir o 8 até chegar no 4 fatorial. Eu vou fazer 8. Pera um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que fica mais fácil aqui agora. Eu vou pegar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Isso tudo está sobre
no caso, 4 fatorial. Eu vou colocar depois o tracinho da fração, porque senão não vai entrar. E, deixa eu pegar agora o lápis aqui. Isso é fração, tá? Então, o 8, eu simplifiquei ele até chegar no 4, e aqui eu tenho 4 e 4. O que eu faço, gente? Como aqui é tudo multiplicação, eu posso dividir. Quando eu divido um número por ele mesmo, que no caso 4 fatorial e 4 fatorial é o mesmo valor, então é como se eu cortasse um com o outro. Por quê? Porque 4, um valor dividido por ele mesmo dá 1. E se eu coloco 1 aqui nessa multiplicação, não vai alterar em nada o resultado. Então, o resultado aqui vai ser agora essa multiplicação. Eu vou fazer daqui para cá que eu acho que fica mais fácil. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7 vai dar 270. Aí 270 não, desculpa, 210. 210 vezes 8 vai dar justamente 1680, que foi o resultado que eu disse para vocês ali atrás. Certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Deu para entender essa parte? Professora, eu tenho uma dúvida. Diz. Que nem o que a senhora colocou lá. Aí eu vou fazer. A senhora fez o número 8, né? Uhum. Aí o 4 vai fazer da mesma forma que fez o 8. Podem, só não é necessário, porque, ó, por exemplo, se eu pegar o 8, aí eu vou fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Aí sobre, aí eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Digamos que eu desenvolvi em cima e embaixo. Vou pegar o lápis aqui para fazer o sinal da fração. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Aí, vamos lá. Vou fazer de novo. Quando eu multiplico aqui em cima tudo, vê só. Eu tenho 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 5, 120. Vezes 6, 720. Vezes 7, 5.040. Vezes 8, 40.320. Embaixo, quando eu multiplico, eu tenho 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, que vai dar 24. Então, agora, eu tenho outra fração, que é justamente 40.320 dividido por 24. Que quando eu divido isso, né, vai dar justamente 1.680, que foi o resultado que a gente encontrou aqui. Pode fazer desse jeito de baixo? Pode, só que a gente pode encontrar nas nossas situações números bem maiores. E aí, vai desenvolver todinho, achar um número que é enorme, para dividir embaixo por um número enorme muitas vezes também. Aí é onde entra a complicação. Então, por isso, por exemplo, quando eu tenho uma fração, digamos que eu tenho aqui 7 fatorial sobre 5 fatorial. Deixa eu só conferir, eu acho que essa questão não é da atividade, não. Não. Porque eu não vou estar fazendo de novo, não, certo? Vocês têm que fazer depois. Aliás, já fizeram, né? Mas eu tenho que fazer depois se errar alguma coisa para corrigir. Veja, se eu começo aqui no 7 fatorial, então eu tenho 7 vezes 6 vezes 5. Como embaixo é 5 fatorial, aqui eu posso colocar essa exclamação, que é o símbolo de fatorial. E embaixo, eu não preciso desenvolver o 5. Eu vou deixar 5 fatorial. Aí, deixa eu colocar o símbolozinho da fração. Aí, o que eu tenho? Esse 5, eu vou dividir com 5 de baixo, né? Porque é 5 fatorial e 5 fatorial. Se aqui fosse só 5, eu não podia dividir não, tá? Mas como os dois são fatorial, eles são o mesmo valor. Então, eu posso dividir, tá? Esse com esse, que no caso vai dar 1. Aí, quando eu multiplico aqui 7 vezes 6, 42. Vezes 1, 42. Então, o resultado aqui foi 42. Se tivesse desenvolvido todinho e depois dividido pelo valor do 5 fatorial, teria dado o mesmo resultado? Teria. Porque eu ia ter 7 fatorial, que seria
7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, colocando o símbolozinho da fração e multiplicando, então eu teria aí, multiplicando, né? 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720, vezes 7, 5.040. E quando eu desenvolvo o 5 fatorial, então 1 vezes 2 é 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120. Quando eu vou agora dividir, veja, vou cortar esse zerinho com esse zerinho, tá? Que é como se eu estivesse simplificando por 10. E vou dividir 504 por 12. Então, 504 dividido para 12. Então, 50 para 12 vai ser 4. Porque 4 vezes 12 é 48. Vai sobrar quanto? 2. Baixo 4. 24 dividido por 12 vai dar 2, porque 2 vezes 2 é 24. Então, para 24, nada. Acabou a conta. O resultado é 42. Do mesmo jeito que encontramos aqui. Mas eu acho assim mais trabalhoso do que assim. Entende? É mesmo. Mas é opcional. Se para vocês está mais claro desenvolver até um, achar um número grande e dividir pelo outro número, também não tem problema não. Vocês devem fazer do jeito que vocês acharem melhor, certo? Certo. Mas deu para entender? Certo. Essa Deu. parte fatorial? Então, é mais complicadazinha, mas dá para desenrolar. Pronto. Tá? Então, ó, já vencemos aqui essa primeira atividade que foi para entregar dia 3. Veja, vamos para essa segunda atividade aqui, que foi para entregar no dia 13, semana passada. Vocês entregaram. Essa primeira é bem simples, eu acho que não precisa a gente pensar sobre ela, porque é aquela das roupas, certo? O cara tem 4 camisas, 4 calças e 2 pares de sapato para escolher para ir para uma festa. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso? Alguma dúvida nessa? Não, Não, né? eu não tive, não. E Tainara? Eu Tranquila essa? lembro, acho que eu errei essa, né, professora? Não, acho que não. Eu acho que essa tu não errasse, não. Porque vai pegar 4 vezes 4 vezes 2, né? Isso, exatamente. Aí vai dar o resultado. Dá o resultado. É. 32 maneiras. que deu. Isso, é. Ah, foi, eu acertei. Foi, acertou. De maneira. É. Olha essa segunda aqui, ó. De quantos modos diferentes Marcos e Luana podem sentar-se? Faltou um tracinho aqui, viu? Não, faltou um tracinho não. Podem sentar, se tem disponível na sala, 40 lugares. Então, vejam lá, eles têm 40 lugares para sentar. Aí, o primeiro que chegar na sala tem 40 opções. Só que aí, quando o segundo chegar, um lugar já está ocupado. Então, ele já não tem mais os 40 lugares disponíveis. Ele vai ter quantos Vai ficar lugares 39. disponíveis? 39. 39. Entenderam? Sim. Simples. Então, a mesma questão, é a mesma situação lá do sorteio, É isso mesmo. não é? Porque o primeiro, se tem o 40, quer dizer que o primeiro tem a opção dos 40 lugares. E Isso. o segundo já vai diminuir do primeiro, né? Diminuir Isso, um. exatamente. 39. Aí é só resolver. Ficou linda, não foi a questão? Olha só, agora esse terceiro aqui, eu acho que ele merece uma paradinha, porque era uma situação um pouquinho diferente. Se vocês observarem todas as questões no vídeo que o professor fala lá, de todas as questões que ele mostrou, eu fiz uma parecida. Entendeu? Então, aqui, ó, ele tem um auditório agora com 4 portas de entrada. Digamos que eu tenha de cada lado 2 portas. De quantas formas diferentes esse auditório poderá estar aberto? Vamos lá para o Paint de novo.
Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir um novo aqui. Eu não vou salvar. Pronto, abri um novo. É mais fácil do que estar apagando. Então, digamos que eu tenha lá agora uma situação com 6 portas de entrada. Porque digamos que tenha o auditório é bem grande, eu vou apagar isso. Espera um pouquinho, tá feio. Eu tô perdendo tempo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui. Eu tenho agora 6 portas de entrada, certo? Só que, digamos que é um auditório grande, eu tenho as 2 portas laterais e tenho 2 portas na frente. Ele pergunta de quantas formas diferentes esse auditório pode estar aberto. Gente, para cada porta só existem 2 situações. Ou a porta está aberta, ou a porta está fechada. Entendem? Então, veja, eu tenho 6 portas. Eu vou colocar aqui os 6 tracinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. Cada tracinho desse representa uma porta, certo? A primeira porta, ou ela está aberta, ou ela está fechada. E isso vai valer para todas as outras. Então, para cada porta, eu tenho 2 possibilidades. Estão entendendo? Sim. Porque cada porta pode estar aberta ou fechada. Então, para cada porta, eu tenho 2 possibilidades. Como são 6 portas, então vou ter o 2 vezes ele mesmo 6 vezes. Então, a gente vai multiplicar isso para ver quanto é que dá. 2 vezes 2, 4. Aí, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, eu tenho 64 formas diferentes de essas portas estarem. Porém, ainda tem um detalhe. Ele diz de quantas formas ela pode estar aberta. Esse auditório, né? Pode estar aberto. Gente, vamos pensar o seguinte. Para esse auditório estar aberto, eu tenho 64 maneiras diferentes dessas portas estarem. Mas todas as portas podem estar abertas. Uma delas pode estar aberta, 2 delas podem estar abertas, 3 delas podem estar abertas. Entendem a situação que eu estou querendo dizer? Sim. Então, eu tenho, dentre as 64, eu tenho várias maneiras. E quando eu estou considerando aqui aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado para todas elas, eu também estou considerando a possibilidade das 6 portas estarem fechadas. Então, existe uma possibilidade das 6 portas estarem fechadas. 6. E essa possibilidade nós não queremos que aconteça. Certo? Pode ser que apenas uma porta esteja aberta, mas o auditório vai estar aberto. Mas o que não pode ocorrer é de estar fechado. E ele só vai estar fechado se as 6 portas estiverem fechadas. Então, eu vou ter 64 maneiras diferentes de estar esse auditório, menos uma, que é justamente essa, de estarem todas fechadas. O que vai me dar 63 possibilidades diferentes. E essa aqui vai ser a resposta. Entenderam? Só que nessa questão eu fiz com 6 portas e na questão que eu coloquei para vocês são com 4 portas. 4 portas. O cálculo fica menorzinho. Mas, professora, o 64, quando dá esse resultado, sempre é menos 1? Nessa situação, sim. Porque ele pede para o auditório estar aberto. E para o auditório estar aberto, eu tenho que eliminar essa única possibilidade dele estar fechado. Digamos, por exemplo, eu vou colocar uma situação mais simples. Digamos que, eu vou até mudar a cor aqui para não misturar com essa. Digamos que fossem 3 portas. Tá? Deixa eu escrever aqui. Digamos que fossem 3 portas.
porque é uma situação mais simples, né? Pra gente analisar. Eu poderia ter as 3 portas abertas, tá? Eu poderia ter a primeira porta aberta, a segunda aberta e a última fechada. E eu poderia ter apenas a primeira aberta e as 2 fechadas. Já são 3 formas, né? Isso. Só que eu ainda posso ter, deixa eu fazer aqui do lado, a primeira fechada e as 2 outras abertas. Eu poderia ter a primeira e a segunda fechada e a última aberta. Ou eu poderia ter as 3 fechadas. Tem mais alguma possibilidade que eu não estou vendo? Acho que tem, são 8. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo aí. Já coloquei as 3 abertas e as 3 fechadas. Já coloquei aberta, fechada. Ah, tá faltando o seguinte. Pode estar a primeira aberta, a do meio, a primeira fechada, a do meio aberta e a última fechada. Como poderia estar também a primeira aberta, a do meio fechada e a última aberta. Pronto. 8. Por que eu sei que são 8? Porque justamente, se são 3 portas, são 3 tracinhos, porque cada tracinho representa uma porta, certo? Cada porta pode estar aberta ou fechada. Então, para cada porta, eu tenho 2 possibilidades. Quando eu multiplico, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, por isso que eu já sabia que aqui seriam 8 maneiras diferentes, certo? Só que, veja, eu quero que esteja aberto, né? Ó, aqui as 3 estão abertas, aqui eu tenho 2 abertas, aqui eu tenho uma aberta, 2 abertas, uma aberta, 2 abertas. Então, independente de ser uma, 2 ou as 3, esse auditório está aberto. Agora, aqui estão todas fechadas e é justamente essa coisa que a gente não quer que aconteça. A gente não quer que esteja fechado. Então, por isso, subtrai 1. E aí, nesse caso aqui, se fossem 3 portas, o resultado seria 7. Entenderam? Sim. Pronto, agora só é vocês ajustarem para a situação lá. Mas eu acho que Iraneide fez certinho. Eu acho que só Tainara que se confundiu nessa. Ó, essa aqui, ó, parece com aquela situação das pessoas que iam sentar. Eu até facilitei a vida de vocês aqui, que eu coloquei que todas as pessoas têm carteira nacional de habilitação. Olhem, uma família de 5 pessoas fará uma viagem. Considerando que todos tenham a carteira nacional de habilitação, de quantas formas diferentes elas podem ocupar os 5 lugares dentro do automóvel? Gente, vamos só pensar o seguinte, se só o motorista, só tivesse um que soubesse dirigir, aliás, um que tivesse a carteira nacional de habilitação, só ele poderia dirigir. Então, só ele poderia sentar na cadeira do motorista e aí eu só ia trabalhar com os outros 4, tá? Deixa eu fazer essa situação aqui. Eu achei mais fácil o caminho de pegar um novo do que tá pagando. Então, vamos pensar aqui. Se tivesse apenas um motorista, se fosse apenas um motorista, e no caso tivessem mais 4 pessoas, né? Eu tenho um total de 5 pessoas, certo? Mas quando eu fosse montar isso, eu teria 1, 2, 3, 4. Aliás, eu vou pensar na maneira dentro do carro, como é que se comporta. Eita, paguei, foi tudo. Pronto. Digamos que eu tenho o motorista, o passageiro aqui e mais 3 lugares aqui atrás, certo? Mas se só um é motorista, apenas ele pode sentar nesse lugar. Então, digamos que isso aqui, ó, tá fixo, não mexe. As outras 4 pessoas podem sentar aqui. Então, a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4
elas podem sentar de formas diferentes aqui nesses 4 espaços. Então, o que eu teria aqui? 1, 2, 3, 4 tracinhos, ou seja, 4 espaços. E qualquer um dos 4, aquela situação lá da cadeira para tirar foto, lembra, né? Qualquer um dos 4 poderia sentar aqui no primeiro lugar. O primeiro sentando em qualquer um dos 4 lugares. Aí eu teria o quê? 3 para escolher o segundo lugar, 2 para escolher o terceiro e o último ficaria com a cadeira vaga, o lugar vago. E aí, multiplicando isso aqui, vai dar 24. Só que nessa situação aqui, eu tô colocando que só tem um motorista. E na situação lá do que você tá para vocês responderem, os 5 são motoristas. Então, os 5, então vai ter mais um espaço aqui, né? Porque os 5 podem sentar em qualquer um desses lugares. Ficou claro? Para as duas? Ô, professora, explique de novo, por favor. Pronto. Só... Na situação que eu coloquei para vocês, por que eu coloquei 5 pessoas? Porque geralmente num carro de passeio só cabem 5 pessoas, né? Tem o motorista, o passageiro da frente e mais 3 pessoas atrás. Só que lá eu coloquei que todos eram motoristas, né? Todos têm a carteira nacional de habilitação, então qualquer um deles pode dirigir. E como sendo da mesma família, tem aquela questão de vaidade, de cuidado, porque não que meu carro e que não sei o que lá. Então, lá, eles podem ocupar qualquer um dos lugares. Eu estou propondo aqui uma outra situação. Se apenas um fosse o motorista, então apenas o motorista poderia sentar no lugar do motorista e, no caso, conduzir esse veículo. As outras 4 pessoas da família iriam sentar nos outros 4 lugares. Então, a primeira pessoa a sentar ia escolher se ia sentar na frente ou atrás. Aí ela sentando no lugar, então a segunda pessoa que vai entrar tem 3 possibilidades para sentar. Aí a segunda tem 2 possibilidades e a última tem 1. Então, se eu tenho 4 pessoas, é aquela questão do 4 fatorial, tá? Que eu começo no 4 e vou diminuindo até 1. Porque eu tenho 4 lugares para 4 pessoas, já é um número igual, tá? Na situação de vocês, todos são motoristas. Então, eles podem sentar em qualquer lugar aqui. Então, aqui, ó, aumenta uma situação aqui. Ficou mais claro? Ficou. Pronto. Deixa eu voltar agora aqui. Ó, tem uma situação do sofá. Eu não vou fazer lá no Paint, mas eu vou lembrar aí que essa questão do sofá. Tem quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar-se em um sofá de 4 lugares para uma fotografia? Essa questão, lembrem-se da situação que a gente fez lá do primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, eu tinha 8 pessoas para escolher um pódio de primeiro, segundo, terceiro lugar. O que eu fiz? Qualquer um dos 8 poderia estar no primeiro lugar. Depois, tirando um do primeiro lugar, qualquer um dos 7 no segundo lugar. Aí, tirando do segundo lugar, ficaram 6 para o terceiro lugar. Então, como são 3 espaços, eu começo no 8, mas aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6. Uma perguntinha, vocês estão me vendo não, né? Vocês só estão vendo a tela, né? Não, eu tô vendo a senhora. Ah, vocês me veem também? Eu pensei que só via a tela, porque eu só tô vendo a tela aqui. Porque aí eu fico apontando pros meus dedos e fico, meu Deus, elas estão me vendo não. Foi isso que eu me lembrei agora. Mas deu para entender, né? Essa parte que eu disse? Então, para essa questão, é a mesma situação lá de eu ter, por exemplo, 10 pessoas para escolher primeiro, segundo, terceiro lugar, entendeu? Só que aqui são 6 pessoas para 4 lugares. Certo? E essa última aqui, veja que até agora eu não usei fórmula nenhuma com vocês, tá? A gente respondeu tudo, digamos, feito aquele professor lá, Rodrigo, se não me engano o nome dele, tudo na base do tracinho. Essa aqui, ela já é uma questão um pouco diferente, essa 6. Ela diz assim, de quantas formas diferentes posso formar equipes compostas por 3 pessoas a partir de um grupo de 8 pessoas? Veja, eu tenho um grupo de 8 pessoas. Acho que é bom desligar um pouquinho o microfone, alguém aí. Porque tá ficando na gravação aqui.
Então, veja, de quantas formas diferentes posso formar equipes compostas por 3 pessoas a partir de um grupo de 8 pessoas? Então, veja, eu tenho 8 pessoas, mas eu só quero formar grupos de 3. Então, é aquela história do saquinho lá, né? Só que a ordem não importa. Por quê? Deixa eu ir lá pro Paint agora com vocês. Aí são 8 pessoas, eu vou fazer aqui com quantidade diferente de pessoas, certo? Eu vou pensar aqui em 10 pessoas. Então, eu tenho 10 pessoas para formar grupos com 4 pessoas, eu vou colocar, certo? Tô mudando a situação, mas é parecido com o que vocês têm aí. Então, eu tenho 10 pessoas para formar grupos com 4 pessoas. Nessa situação, vejam que a ordem das pessoas não vai influenciar. Digamos que eu tenho as pessoas, vou colocar letras aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, eu tenho 10 pessoas aí. Então, vou pegar aleatoriamente, tá? Então, eu dizer que eu vou pegar a pessoa A, a pessoa B e a pessoa H. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou pegar a pessoa B, a pessoa A e a pessoa H. Ou é a mesma coisa que eu dizer que eu vou pegar a pessoa H, a pessoa A e a pessoa B. Ou seja, a ordem não altera, certo? A ordem não altera o grupo. Imagine que vocês estão fazendo um trabalho na escola de sociologia, por exemplo. E aí a professora diz para vocês que é para formar grupos de 5 pessoas. Então, não importa, por exemplo, dizer assim, o grupo é formado por Iraneide, Tainara, Eduarda, Érica e Jonathan, certo? Ou dizer, não, o grupo é Jonathan, Tainara, Iraneide, Eduarda e Érica. Entende? A ordem com que eu coloco o nome das pessoas não altera, porque é o mesmo grupo. Vocês estão entendendo isso? Uhum. Então, quando acontece dessa ordem não alterar, o que nós temos aí é uma combinação. Quando a ordem não altera o resultado, é uma combinação. E a combinação, existe uma formulazinha para ela. Eu vou pegar o lápis aqui para poder escrever a fórmula. Então, combinação de N elementos AP é igual a N fatorial sobre P fatorial. Então, é o total de elementos que eu tenho em cima, a quantidade que eu quero utilizar embaixo e, entre parênteses, a diferença entre eles. Então, N menos P fatorial. A única situação que a gente vai usar a fórmula é combinação, tá? Para permutação não precisa de fórmula, para arranjo não precisa de fórmula. O que é que não é uma fórmula? É só uma situação de você ir diminuindo até 1 e multiplicar. Para arranjo não precisa de fórmula, mas para combinação precisa de fórmula, que é essa aqui. Então, resolvendo isso, e agora eu acho que se eu escrever aqui nessa lateral, acho que vocês não veem, né? Vocês não estão vendo onde eu tô. Veja aí, onde eu marquei um X, vocês conseguem ver? Não, só o rosto da senhora. Pronto. Então, e o meu rostinho eu não vejo aqui. Nem o de vocês. Então, vou apagar aqui, mas eu vou copiar isso. Espera um pouquinho. Eita, acho que eu não consigo copiar, não. Mas veja, são 10 pessoas para escolher 4, certo? Então, deixa eu pegar aqui uma nova página, que é mais rápido. Vamos lá. Eu vou ter uma combinação de 10
a 4, ok? Porque são 10 pessoas para formar um grupo de 4. Então, deixa eu digitar agora para ficar melhor. Eu vou ter 10 fatorial sobre o 4 fatorial e entre parênteses 10 fatorial menos, aliás, desculpa, 10 menos 4, fecha parênteses, fatorial. Então, isso aqui é uma fração, deixa eu colocar o símbolozinho da fração. E aí, quando eu vou resolver isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que 10 fatorial, vou repetir 10 fatorial, vou escrever assim que eu acho que talvez fique mais claro, sobre 4 fatorial. E aqui, 10 menos 4 vai dar 6 fatorial. Certo? Até aqui tranquilo, né? Chegou aqui, é uma situação parecida com o que a gente viu na atividade anterior de fatorial. A gente vai simplificar esse fatorial. Como? Eu vou diminuir o 10 até chegar no 4 ou no 6. Isso é a opção da gente. Só que eu vou escolher o 6 por ele ser maior. E a conta vai ficar melhor eu deixando o número maior. Então, eu vou fazer o seguinte. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. E aqui embaixo, o 4 fatorial eu vou ter que desenvolver ele, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 6 fatorial. E aí, lembra, o valor, esse 6 é igual a 6, né? Porque 6 fatorial, 6 fatorial. Se aqui fosse 6 apenas, não poderia simplificar. Mas como os dois são fatorial, pode. Então, corta esse com esse. E aí, eu tenho esse aqui, ó, para multiplicar, e aqui embaixo para multiplicar também. Só que eu já disse a vocês que eu prefiro simplificar. Então, eu vou olhar primeiro o que eu consigo simplificar aqui. Veja, eu já tenho 9 aqui, tenho 3. E por que eu posso simplificar? Porque é tudo, ó, é multiplicação, certo? Se é multiplicação, eu posso estar dividindo um de cima com um de baixo. Então, o 9 eu posso dividir com 3, que vai dar 3. Concordam? Bom, deixa eu fazer em vermelho aqui, senão o amarelo não dá pra ver, não. Então, eu dividi 9 com 3, deu 3. Vou dividir agora o 8 com 4. Dividindo 8 por 4 dá quanto? 2. Pronto, dividi 8 com 4 deu 2. E olha só, esse 2 eu posso dividir com esse 2. E aí eu vou dividir esse 2 com esse 2. O que ficou? Embaixo eu não tenho mais nada para multiplicar, tá? Ficou só um 1 embaixo. E aqui, eu vou multiplicar o que eu tenho. 10 vezes 3, 30. Vezes 7, ó, tô multiplicando esse e esse, que foi o que sobrou. Então, 7 vezes 3 é 21, vezes 10, 210. Sobre 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo, né, gente? Então, aqui o resultado, deixa eu colocar aqui, o resultado vai ser 210. Certo? Então, nesse caso, vão dar 210 grupos diferentes. Só que aqui eu fiz 10 pessoas para formar grupos de 4. E na situação de vocês aqui, vocês têm 8 pessoas para formar grupos de 3. Vocês vão fazer combinação de 8 a 3. Certo? Só vou ajudar aqui nisso. Vocês vão fazer combinação de 8 a 3. É isso aqui que vocês vão responder. Entenderam? Mais complicadinho esse, né? Esse é mais complicado. Pronto.
Eu vou parar esse vídeo aqui um pouquinho também, que já está em 39 minutos. Aí a gente vai começar outro para pegar a última atividade, certo? Assim, Certo.